Estamos de volta com mais um Refletindo. Eu fico muito feliz de ter você aqui comigo para que nós possamos aprender mais de Deus. Espero que você esteja sendo muito edificado através das palavras que temos trazido para você. Continue assistindo o nosso canal Jaboque, aproveite e se inscreva, curte, compartilhe e comente nos nossos vídeos. A sua interação é muito importante para a gente. Vamos para o tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre foca, mira, atira, acertando o alvo. Bom, acertar o alvo é uma coisa assim bem comum na linguagem dos crentes. E se eu perguntar pra você, qual é o seu alvo? Provavelmente você vai me falar, meu alvo é Cristo. Tem músicas sobre isso, diversos estudos, mas muitas vezes isso fica só no saber e não fica no praticar. Então vamos aprender primeiro como acertar o alvo. Eu não sei se você tem esse problema também, mas muitas vezes, sabe quando você sente que você tá indo por um caminho que não é aquele que parecia ser o certo? Quando você faz alguma coisa que parece que não era pra você fazer? Muitas vezes isso é estar errando o alvo, indo pelo caminho errado. Então vamos voltar pra nossa trajetória e acertar, focar, mirar, atirar e acertar o alvo. Vamos lá? Primeira dica é: defina e foque no seu alvo. Definir o alvo é aquilo que nós falamos primeiro sobre qual é o seu alvo. Seu alvo é Cristo. Tá definido. Fechou. Seu alvo não são os seus problemas, seu alvo não é a sua faculdade, seu emprego, o que for. Seu alvo primeiro é Cristo. Mateus 6,33 diz isso quando fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, você vai buscar a Cristo. E depois que você definiu o seu alvo, você sabe que não é você, não são os seus problemas, você vai focar. Mas o que seria focar? Vamos ver pelo dicionário? Focar é pôr em foco, atribuir importância ou destaque a. Uso informal, voltar-se para o único objetivo. Ou ainda, enfocar, fazer com que a imagem fique mais nítida, ajustar a lente num sistema óptico, obtendo uma melhor nitidez. Quando a gente vê algumas coisas de câmera, vai tirar foto, a gente vê quando uma coisa está desfocada. Eu vou colocar aqui uma imagem para você desfocada para você entender. A coisa fica tipo meio nublada. Sabe quando você tem miopia? As coisas não têm foco, sabe? Não converge para um único ponto. Quando você foca, fica nítido, fica claro, você consegue me ver bem. Por quê? Porque a câmera tá focada. Quando você foca em Cristo, as coisas elas ficam mais claras, elas não ficam tipo embaçadas, mais difícil, entendeu? Quando você foca, a sua vida cristã vai ser muito mais fácil. Não que ela vai ser fácil, mas o que já é difícil fica mais fácil. Porque você vai conseguir ver o caminho com maior nitidez. Eu sou míope. E eu posso dizer, eu não consigo andar sem óculos ou sem lente. Por quê? Porque eu não consigo ver exatamente para onde eu tô indo. Não queira andar e atingir o alvo, chegar a Cristo, sem primeiro ter bem claro, ter focado o caminho que você vai seguir. 2 Coríntios 4:18 diz: assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, nós fixamos o olho naquilo que nós vemos. Nós vamos focar. Depois de focar, você vai mirar. O que seria então mirar? Vamos ver pelo dicionário também? Fica mais fácil, porque às vezes a gente confunde esses termos. Mirar é fitar, encarar, fixar a vista em, olhar com atenção, apontar para, pôr o fito em, tomar como alvo. Então, você pegou, parou, definiu seu alvo, limpou toda a imagem, está conseguindo ver claramente, aí você vai mirar. Vamos fazer um teste? Você vai focar num ponto. O seu ponto, nesse caso, vai ser o meu dedo. Quando você mirar, você vai estar acompanhando. Por onde esse ponto for, por onde o meu dedo estiver indo, você vai estar olhando. Isso é você mirar, você vai acompanhar. Ou seja, para onde Cristo estiver indo, para onde o caminho dele estiver te levando, você vai seguir este caminho. Porque senão você vai errar o alvo, se você não fizer essas 3 coisas. Mas vamos ver mais coisas também? Outro ponto que eu posso trazer para você é: ouça conselhos. Conselhos tanto da Bíblia, com Jesus mesmo falando, e com 66 livros de muitos exemplos que nos dão, como também de pessoas que têm experiência naquilo, pessoas que possam te ajudar, pessoas sábias, que estão também focando. Quando você troca experiências, você sabe o que não vai dar certo, o que vai dar certo. Você para de viver simplesmente tentando sozinho. Então, por exemplo, num time de futebol, você tem o quê? O técnico. Digamos que o nosso técnico seja Deus. Mas também tem os assistentes. Você tem que ouvir o conselho daquelas pessoas que às vezes sabem mais que você. Tentativa.
Tentativa, nesse caso, é tentar certo. Não é fazer as coisas tipo de qualquer jeito. Por exemplo, com esporte. Algum esportista, por exemplo, quando tá lá na Olimpíada, você vê ele fazendo as coisas, tentando pra perder. Mas muitas vezes os crentes fazem isso. Ah, não, errar é humano, então tudo bem. Não, você tem que viver querendo acertar o alvo, querendo se superar, querendo agradar a Deus cada dia mais. Uma outra coisa muito importante para você saber saiba que vão ter vezes que você vai errar. Pecar, ele é humano, mas como sempre diz minha mãe, persistir no erro é burrice. Ou seja, ficar pecando, não ligar para os seus erros, não vai te levar para o seu alvo. Então você tem que saber que você não pode se conformar com o erro. Você não pode dar o braço, torcer ao pecado. Você tem que ver que aquilo lá foi um erro e a partir daquilo aprender e não fazer de novo. Não se contente em ser um pecador. Tente ser a cada dia mais santo e agradar cada dia mais ao Senhor Jesus. O sexto ponto é: não desanime, não retroceda, não olhe para trás. Sabe para que isso me remete? Isso me remete para a história da mulher de Ló, onde eles estavam fugindo, Deus estava livrando eles da destruição e ela estava preocupada com coisas ínfimas. Ela estava preocupada com a sacola dela que caiu e saiu rolando. Não, gente. O nosso foco, nossa mira tem que estar em Deus. E tudo que vier nos distrair, nós não podemos deixar nos desanimar, não podemos olhar para trás, não podemos sentir falta das coisas que talvez não possamos participar, porque nós não podemos ter parte para com o pecado. E o mundo vai querer com que a gente sinta falta disso e falar que a gente está perdendo alguma coisa. Não, não deixe essas pessoas te desanimarem. Não deixe essas situações fazerem com que você sinta que você está perdendo algo, porque você não está. E o último ponto para a gente terminar de aprender e refletir como acertar o alvo tenha atitude. Mas atitude como? Justamente, não tenha medo de atirar, não tenha medo de agir, não tenha medo de seguir o Senhor, não tenha medo de pregar a palavra, não tenha medo de fazer o que Ele mandou você fazer. E o exemplo que eu vou te dar nessa situação é Davi e Golias. Davi, ele simboliza uma pessoa que tem em Cristo como alvo, que tinha Deus como prioridade. A gente vê a atitude dele quando ele foi atirar a pedrinha no gigante, que ele não teve medo, ele não deixou o inimigo abalar ele focou, mirou no alvo e sabia que quem daria a vitória era Deus. Ele foi constante e não deixou o inimigo parecer mais forte ou mais poderoso. Não, Golias foi para ele com grandes armas, mas ele foi em nome do Senhor. Não importa muitas vezes o instrumento que você está usando, você vai usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque quem vai te usar é Ele. Esteja em Cristo, descanse em Cristo. E o mais Ele fará. Não desiste da caminhada, não desista de acertar o alvo. Mira certo e persiga o alvo, aonde Ele te levar. Não deixe de desanimar e nem as coisas ficarem desfocadas. Esteja cada dia com Cristo e reflita, o seu alvo, Ele é Cristo? Então, faça para alcançar este alvo. Não desista.